E aí galera, então vamos continuar com a resolução da prova de Física da URGS de 2014. Questão 4. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo. Bom, não vou ler elas porque depois eu vou ler elas separadamente. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que revisar antes de começar a ver essa questão, se vocês lerem ali as alternativas antes, vocês vão ver que são tudo questões sobre a lei da gravitação universal, ou a lei da gravitação de Newton, também conhecida, que ela diz que a força gravitacional exercida por dois corpos mutuamente, ela é expressada por G, que é uma constante, vezes a massa do primeiro objeto, vezes a massa do segundo, dividida pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. E a gente tem que lembrar também que a gravidade, ou seja, a aceleração, o módulo da aceleração da gravidade, ele é dado pela a multiplicação da constante universal g vezes a massa, que no caso seria a massa do planeta em questão, porque a gravidade a gente geralmente usa só para planetas, mas pode ser usada para qualquer objeto. A gravidade que um objeto atua sobre o outro, no caso, dividida pela distância ao quadrado. Ok? Então esses dois conceitos iniciais são importantes a gente lembrar e para a gente conseguir seguir adiante. Então a primeira afirmação: o objeto colocado em uma altitude de 3 raios terrestres acima da superfície da Terra sofrerá uma força gravitacional 9 vezes menor do que se estivesse sobre a superfície. Então aqui eu desenhei duas situações, uma no caso em que o objeto está na superfície, ou seja, a pessoinha, pode ser aqui, você, e aqui ele está a 3 raios terrestres acima da superfície terrestre, ok? Então a força gravitacional a gente tem que sempre lembrar que ela parte do núcleo da Terra, ok? Ou seja, no núcleo, se tu estivesse no núcleo da Terra, a força gravitacional em ti seria zero. Como nessas duas situações ele não está, há uma força gravitacional. Então a gente tem que lembrar que a força na superfície vai ser G vezes a massa da Terra, vezes a massa do objeto em questão, que seria esse carinha aqui, dividida pelo raio da Terra, que seria a distância ao quadrado, certo? Agora, acima da superfície terrestre, a gente teria aqui a força é G, a massa da Terra, que seria só a massa da Terra que está fazendo influência gravitacional, vezes a massa desse objeto, vezes o raio da Terra, que seria esse comprimento, mais 3 vezes o raio terrestre, correto? Ao quadrado. Então a gente tem que, juntando aqui, dá 4 raios terrestres ao quadrado, elevado ao quadrado, dá 16. Eu tirei o 16 para fora. E a gente pode ver que essa parte aqui, GMT-MO sobre RT ao quadrado, é exatamente a força na superfície. Então, um objeto colocado em uma altitude de 3 raios terrestres acima da superfície da Terra sofrerá uma força gravitacional 16 vezes menor do que se estivesse sobre a superfície, porque é 1 sobre 16, correto? Então, essa alternativa é falsa. Próxima afirmação: o módulo da força gravitacional exercida sobre um objeto pode ser sempre calculado por meio do produto da massa desse objeto e do módulo da aceleração da gravidade local onde ele se encontra. Então, um objeto na Terra, por exemplo, ele sofre sempre uma força gravitacional dada por G, que é a constante universal, vezes o produto das duas massas, dividida pela distância entre eles ao quadrado. No caso de um planeta, M1 ou M2, como tu quiser considerar, seria a massa do planeta, né? Por exemplo, M1 poderia ser a massa da Terra, que nem a gente viu na outra afirmação. E lembre-se que G, como eu falei lá no início, é sempre a constante da gravitação universal, vezes a massa, que seria a massa do planeta, dividida pela sua distância ao quadrado, que no caso pode ser o raio, certo? Desse planeta, considerando um objeto na superfície. Logo, eu posso substituir Gm1 dividido por d ao quadrado por G minúsculo, correto? Gzinho. Ou seja, a força gravitacional sempre pode ser calculada pelo produto da aceleração da gravidade local, ou seja, G muda dependendo de onde eu estiver no planeta Terra, ou se eu estiver em outro lugar, por exemplo, na Lua, G é diferente.
Só o que a gente tem que cuidar é o valor de G, porque G está sendo alterado à medida que eu mudo o planeta em questão, ou o local em questão, porque muda a massa, e também a distância que eu estou do centro, no caso se for um planeta. Ok? Então essa alternativa é sim verdadeira. Próximo. Objetos em órbitas terrestres não sofrem ação da força gravitacional. Bem, essa alternativa eu acho meio muito trivial assim, porque logo que tu pensa no conceito de força gravitacional, a gente tem que lembrar que a força gravitacional está sempre atuando, ou seja, entre eu e o meu computador que está aqui na frente, há uma força gravitacional entre eu e ele, ok? Só que é uma força extremamente pequena, porque se vocês forem ver, a constante da gravitação universal é algo em torno de 6,6 vezes 10 na menos 11. Então é preciso duas massas muito grandes, ou uma massa muito grande, como no caso da Terra, para que a força realmente tenha algum efeito, certo? Então sempre que houverem dois objetos, não importa o quão distante eles estejam, sempre vai haver uma força gravitacional. E como é que ocorre? Elas são pares de forças, ou seja, a força que, por exemplo, eu botei um satélite que estaria em órbita terrestre. A força que um satélite faz na Terra, a Terra faz no satélite também. Então, sim, objetos em órbita terrestre sofrem ação da força gravitacional. Tanto que é essa força, a força gravitacional, que faz eles fazerem movimentos circulares em torno da Terra. Lembre-se que um satélite, o movimento do satélite pode ser aproximado como um MCU, um movimento circular uniforme, correto? Essa velocidade seria uma velocidade tangencial para cá, ok? Ou para cá, dependendo de como foi posicionado o satélite, ok? Então é importante vocês saberem que uma força de um é sempre igual em módulo à força do outro, só que difere a direção, correto? Então, por que objetos, por exemplo, a Terra não vai em direção ao satélite? Porque a Terra tem uma massa muito maior que o satélite, concordam? Então, a inércia da Terra é muito maior do que o satélite e tu precisa de uma força muito maior para conseguir mover o satélite, certo? Então, essa alternativa seria... então, aqui como eu disse, a força da Terra é igual à força do satélite. Essa alternativa é falsa. Ok? Objetos em órbita terrestre sofrem sim a ação da força gravitacional. Se a massa e o raio terrestre forem duplicados, o módulo da aceleração da gravidade na superfície terrestre reduz-se à metade. Então, as informações que a gente tem: a massa, a nova massa da Terra vai ser 2 vezes a massa da Terra. E o raio da Terra vai ser 2 vezes o raio da Terra. Então, lembre-se, G, constante de gravitação universal, vezes a massa dividida pela distância ao quadrado. No caso, a distância vai ser o próprio raio, porque a gente quer saber na superfície terrestre, ok? Então, o módulo da gravidade da Terra é dado por G, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Então, esse G', que seria um novo módulo da aceleração da gravidade na superfície da Terra, seria G vezes 2 vezes a massa da Terra, lembre-se que a massa da Terra foi duplicada, sobre 2 vezes o raio da Terra, que foi duplicado, ao quadrado, ok? Se eu ajeitar isso aqui, o 2 vai aqui para frente, 2 ao quadrado vem aqui para baixo, 2 sobre 4, e isso, notem que esse GMT sobre RT ao quadrado é exatamente a gravidade na Terra. Então eu posso reorganizar isso e dizer que essa nova gravidade, no caso, é 1/2 da gravidade na superfície da Terra. Então, se a massa e o raio forem duplicados, o módulo da aceleração da gravidade na superfície da Terra realmente reduz-se à metade. Então essa alternativa está verdadeira. Então vamos recapitular aqui o que a gente marcou. Foi F, V, F, V, que dá exatamente a alternativa B. Então é isso aí, galera. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dicas, sugestões, comentários, dúvidas, deixem tudo nos comentários. E é isso aí, galera. Até a próxima questão. Valeu!